Olá, hoje eu quero falar sobre a Lei 13.989. É uma lei bem polêmica que tem causado muitas discussões aí no meio jurídico e que trata sobre o uso da telemedicina, que é um tema também bem polêmico entre os profissionais. Bom, essa lei é uma lei bem sucinta, ela apenas vem dizer, ressaltar, né, que esse uso da telemedicina, como está sendo feito agora, ele é transitório e excepcional enquanto durar esse período aí de crise causada pela pandemia. Ela vem ressaltar aí a autonomia da vontade do paciente ao estabelecer que o médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de realização do exame físico. Então veja que esse artigo, né, o artigo 4º, ele traz uma obrigação ao profissional. Logo, a gente entende, olha, o ônus da prova acaba sendo dele. Então, ele tem que dispor de um meio que ele possa comprovar isso. É óbvio que o melhor meio, o meio mais adequado é o termo de consentimento informado. E o paciente deveria assinar, imprimir, assinar, mas a gente sabe, se a telemedicina ela é remota, muitos pacientes não vão ter aí uma impressora, não vão ter papel, enfim, não vão ter como imprimir para digitalizar, para depois mandar para o profissional, para guardar esse original, para depois entregar ao profissional. Então, o termo de consentimento informado, embora não tenha dito a lei, né, deve ser eletrônico. Qual o sentido de se fazer a telemedicina? Então, basta que, ao meu ver, que o médico comprove que ele prestou aquela informação. Uma maneira muito eficiente de fazer isso, pois tem servido como meio de prova, é um e-mail, onde o médico coloca no corpo do e-mail, não como um anexo, as informações que ele quer prestar, né? E essas informações inerentes à limitação, todas as limitações decorrentes da impossibilidade de realização do exame físico. E aí, o paciente do outro lado, ele dá o aceite também no corpo do e-mail, autorizando a consulta telepresencial. Na impossibilidade do e-mail, então vamos ficar com a conversa de WhatsApp escrita ou em vídeo, desde que seja gravada, desde que você consiga comprovar depois. Telefone, só falando, você não vai ter como comprovar que você prestou todas essas informações, que é de sua obrigação, de acordo com o artigo 4º. Então, e penso que essas informações aqui, de que tratam o artigo 4º, elas devem ser prestadas antes do próprio atendimento, pois correspondem tratativas prévias. Se elas foram colocadas aqui justamente para a preservação desse princípio da autonomia de vontade do paciente, então significa que o médico tem a obrigação de prestar todas as informações que façam com que o paciente tenha condições de decidir se vai se submeter ao atendimento telepresencial ou não. Então, são informações que devem ser transmitidas antes do atendimento. Então, nessa época, né, nessa fase, melhor dizendo, aí, de tratativas, né, contratuais, que você vai marcar com o paciente o horário, o modo, qual vai ser o programa que você vai usar, se vai ser um WhatsApp vídeo, se vai ser gravado ou não, né, o valor da consulta, você já pode inserir, colocar essas informações também para que o paciente, munido também dessas tratativas prévias com relação ao horário, ao preço, se aceita ou não o plano, ele possa decidir se quer submeter ao tratamento. Então, pode parecer algo muito óbvio, a impossibilidade, as limitações, melhor dizendo, em razão da impossibilidade do exame físico, mas às vezes para o paciente isso não fica tão claro, tá? Então, por isso a obrigatoriedade, e achei muito interessante esse artigo. Agora, no mais, a lei vai falar no artigo 5º que a prestação do serviço da telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos de um atendimento presencial, óbvio, né? Vai seguir os padrões normativos e éticos, sem sombra de dúvida, inclusive com relação à prestação financeira pelo serviço prestado. Óbvio, o médico tem direito, né, de receber pela contraprestação do seu serviço. E no mais, ele afasta aí a responsabilidade do SUS desses atendimentos, afirmando que não cabe ao poder público custear ou pagar por tais atividades,
quando não for um atendimento exclusivamente feito pelo SUS, a toda evidência e afastando a judicialização da medicina. Então, o problema vem com os vetos presidenciais. Isso porque o projeto de lei 696, ele previa que após esse período de pandemia, caberia ao Conselho Federal de Medicina a regulamentação dessa atividade. Ora, a gente já sabe que a telemedicina, ela é conhecida, né? Já tem uma resolução do CFM 1643 desde 2002, regulamentando a telemedicina, mas uma telemedicina mais limitada. A nova portaria, essa portaria do Ministério da Saúde 467, em razão desse período de pandemia, ela trouxe uma abrangência maior, abrangendo aí o atendimento pré-clínico, abrangendo a teleconsulta, que é uma parte bem controvertida do atendimento telepresencial, mas a regulamentação sempre coube ao CFM, que inclusive discute essa inclusão da teleconsulta no atendimento telepresencial. E o veto do presidente, o veto presidencial, ele foi fundamentado no artigo 5º, inciso 2 e no inciso 13 da Constituição, argumentando que essa regulamentação ela deve ser, ao menos em termos gerais, por lei, como se extrai desses dispositivos que eu acabei de citar. O artigo 5º, inciso 2, ele vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ora, em nenhum momento se disse que a telemedicina é obrigatória. Ela é uma faculdade do profissional. Assim como é uma faculdade do profissional usar um cirurgião, fazer uma cirurgia por videolaparoscopia ou fazer uma cirurgia aberta, é uma faculdade do profissional dentro das indicações, né, daquele caso, assim como, a meu ver, a telemedicina. Tem paciente que vai ter uma sintomatologia, que aí você vai poder fazer um atendimento telepresencial, sim, paciente que não, cabendo essa decisão ao médico. Então, não vejo aí afronta à Constituição, como já fazia, o Conselho Federal de Medicina regulamenta o exercício dessa profissão. E o artigo 5º, inciso 13, vai dizer que é livre o exercício profissional, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E há muitos anos, desde 1957, existe lei que diz que cabe ao CFM estabelecer, regulamentar o exercício da medicina. Então, achei que esse veto, tirando a regulamentação aí do CFM e passando para uma lei, a meu ver, sem necessidade, pois são questões técnicas, éticas que devem ser discutidas, mas passando por indicações da literatura, por indicações técnicas, a meu ver, assim. E então isso vai trazer uma polêmica aí no final dessa pandemia. E o segundo veto, ele fala sobre as receitas, porque o projeto também previa a possibilidade de um médico fazer receitas remotas, receitas digitais. Isso foi vetado. E o fundamento, as razões do veto, vou ler de uma parte em diante, diz que porque ofende o interesse público e gera risco sanitário à população por equiparar a validade e autenticidade de um mero documento digitalizado e de fácil adulteração como meio hábil para a prescrição de receitas de controle especial e nas prescrições de antimicrobianos, o que poderia gerar o colapso no sistema atual de controle de venda de medicamentos controlados, abrindo espaço para uma disparada no consumo de opioides e outras drogas do gênero, em descompasso com as normas técnicas de segurança e controle da Agência de Vigilância Sanitária. Então, a gente vê que as razões do veto, elas se passam em razão da prescrição de receitas de controle especial e da prescrição de antimicrobianos, que também precisa aí de receita especial, pois é contra, abrir espaço para uma disparada aí desmedida e adulterada de consumo. Mas eu fico me perguntando com relação à prescrição de medicamentos sem controle, medicamentos que às vezes ficam fora do balcão da farmácia.
né, ficam nas prateleiras que você pega e leva. Essas prescrições, eu fico me perguntando por que, se a telemedicina ela foi estabelecida nesse momento de crise justamente em razão da necessidade de isolamento social, em razão da proteção dos mais vulneráveis, de ficar em casa, e daquelas pessoas que estão com sintomas dessa infecção, mas sintomas leves, e que também têm direito a receber um atendimento, já que essas pessoas estão sendo, está sendo indicado não procurar um pronto atendimento sentindo os sintomas, se forem leves esses sintomas. Mas essas pessoas que estão em casa com sintomas leves também precisam ser assistidas por um médico, né? Elas também precisam de um atendimento presencial. Saber qual analgésico que pode tomar, se pode tomar um anti-inflamatório, se está com algum outro sintoma. A gente vê que essa infecção causa vários sintomas e outras patologias também que já existem, a pessoa tem dúvidas sobre o que tomar, né? Então, essa prescrição de medicamento de uso comum ou de medicamento sem controle, vejo que seria um exagero e seria contra a própria instituição da telemedicina nesse momento de crise. E a gente tem que ressaltar também o próprio artigo 37 do Código de Ética Médica, que diz que o médico pode prescrever, inclusive, à distância, em casos de urgência e emergência, né? Então, vejo que essa limitação irrestrita, assim, restrita desse modo, ela trouxe um complicador para a utilização da própria medicina. Pois então, aquela pessoa que ela é do grupo de risco, ela vai ter que sair de casa para buscar receita, ou ela vai ter que pagar um serviço de entrega, sendo que os serviços de entrega, todos sabem que estão aí super procurados. Eu mesma fui procurar um serviço de entrega que me deu um prazo de 48 horas para entregar. Então, como que fica essa viabilidade do exercício da medicina? Essa pessoa vai ter que ir à casa, ao local do médico, que o médico indicar, para poder pegar esse receituário, né? Agora, é óbvio que as medicações de controle especial, a gente cai no próprio impedimento de se dar essa receita por meio digital, porque as próprias farmácias não estão vendendo medicamento com receituários digitais. Então não adianta nem o médico realmente prescrever esse remédio por meio digital, pois a farmácia vai acabar não te vendendo, ainda mais depois desse veto aqui. Agora, uma informação importante que as pessoas têm perguntado: o veto é diferente de uma vedação legal. Tá? O veto significa que a Presidência da República decidiu tirar aquele texto da lei, mas ela não está proibindo. A vedação legal, ela teria que vir a negativa aqui: estão proibidas as receitas por meio eletrônico. Então, a gente não pode confundir veto com vedação legal. Agora, o fundamento do veto foram as receitas de controle, né, obrigatório. Então, aliado ao fato que também as farmácias não estão aceitando a venda do medicamento sem o receituário físico, acaba que fica uma coisa realmente inócua. Nem, ao meu ver, é algo de se lamentar, porque, na verdade, eu acho que tinha que se incrementar condutas e pensar em condutas para que a prescrição digital fosse válida. Eu acho ainda mais gravoso tirar um paciente de dentro de casa que está com sintomas, que precisou de um atendimento telepresencial, por uma receita de uso que não é controlado. É um medicamento que você pode ali na farmácia buscar. Então não vejo, né, assim, a meu ver, óbice que o médico passe esse medicamento, que ele receite esse medicamento para o paciente. Não vejo óbice nenhum. Claro que os remédios controlados, tem aqui as razões do veto, em razão da farmácia também não está aceitando. Eu acho que seria inócuo ao profissional receitar um medicamento de uso controlado. Tá bom? Mas é isso, é uma lei que vai trazer essas discussões, né, em razão desses vetos. Tem sido tema de debates entre tanto o próprio Conselho Federal de Medicina quanto os especialistas e advogados da área. Mas espero ter ajudado com algumas informações, tá ok? E obrigada e até o próximo vídeo.